Senhores, após breve intervalo, vamos retomar nossa pauta de julgamento. Anuncio agora o processo de recurso 15839-520-2016, é o número VIPROC. Esse é um processo do Simples Nacional. Ele tem umas particularidades aqui, é o primeiro nessa Câmara que vamos julgar. O recorrente é o Seju, recorrido José Leonardo Silveira, microempresa, relator doutora Maria Elineide Silva e Souza, e representante do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Como explicou o senhor presidente, esse é o primeiro auto de infração lavrado no CEFISC que vem para a nossa Câmara, né? Então, trata-se de auto de infração e notificação fiscal, a INFE, emitido pelo Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso, no qual o contribuinte é acusado de omissão de receita, no Código 33.33.0011, e falta de recolhimento, 33.33.201, diferença de alíquotas referente aos exercícios de 2013 e 2014. Então, está sendo lançado no auto de infração tributos federais, porque a empresa é do MEI, do Simples Nacional. Imposto de rendas, algumas contribuições, PIS e PIS. Não existe no processo informação fiscal, mas consta no CD, folhas 16, os seguintes arquivos: termo de início, IAR, notas fiscais não lançadas nos meses de janeiro a novembro de 2014 e notas fiscais não lançadas dos meses de março a dezembro de 2013. O contribuinte vem aos autos e apresenta uma defesa tempestiva, folhas 22 e 23 dos autos, alegando a nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa, por falta de indicação dos artigos infringidos e a ilegitimidade do servidor fiscal adjunto, sem afirmação conjunta de assistência, orientação e supervisão de um auditor fiscal chefe do grupo de trabalho, nos termos do anexo 1 da Lei 14.350/2009. Em primeira instância, o processo ele é julgado improcedente. Primeiro, essas duas nulidades são afastadas, né, com relação à questão dos dispositivos infringidos, conhecimento nosso, e com relação à questão da legitimidade do servidor adjunto, porque ele tem competência, sim, para lavrar auto de infração, inclusive no caso de empresas do Simples Nacional. Aí, vamos lá. Mas ele faz algumas considerações. Inicialmente, não consta no CD, conforme já falei, no auto, ou CD-ROM, folhas 16, ou nos documentos anexados no ambiente CEFISC, e aí ele fez uma consulta também na questão do ambiente CEFISC, a planilha de apuração da omissão de receita dos exercícios de 2013 e 2014. As planilhas de apuração de omissão de receita do exercício de 2013 e 2014, no entanto, encontravam-se, respectivamente, nos AI 2016-12.918, 2016-12.920, e foi trazida para o processo como prova emprestada. Também não se encontra informação complementar do auto de infração, no qual deve conter todos os elementos fáticos verificados durante a ação fiscal e a discriminação da documentação produzida e utilizada na fiscalização. São alguns aspectos que ele pontua. No entanto, ele vai e analisa o mérito da infração a partir dos anexos que ele trouxe e que agora constam dentro do processo. No mérito, a apuração da omissão de receita não foi feita por meio da demonstração de entradas e saída do caixa mensal, DESC-M, e não foi considerado rubricas essenciais para a caracterização da suposta omissão nos períodos de 2013 e 2014, tais como
entradas iniciais de caixa e de duplicatas a pagar. Aí ele explica, o autuado tem atividade atacadista, que pela praxe desse setor, as vendas e as compras podem ser realizadas por meio de duplicatas a receber vendas ou duplicatas a pagar. Tais saldos, não foram considerados saldos iniciais da conta caixa, nem de duplicatas a receber e a pagar. Por conta disso, no mérito, por ausência de prova da infração apontada, considerando que a omissão de receita encontrada na DESC foi com base somente nas notas fiscais de entrada não escrituradas e com base na informação dos cartões de crédito, ou seja, vendas, ele pegou e julgou improcedente a acusação fiscal. Como a improcedência foi desfavorável, ele interpõe o reexame necessário nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 106 da Lei 15.614. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 5/2020, encontra-se as folhas 64 e 69, sugerindo o conhecimento do reexame necessário, dar-lhe provimento e alterar a improcedência e declarar a nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa, por inconsistência no levantamento fiscal e ausência de informação complementar, nos termos do artigo 83 da Lei 15.614. E aí, esse parecer é da lavra da doutora Dalcília, que é conselheira, acho que na 4ª Câmara. Ela faz um parecer bem longo, explicando bem direitinho como é o processo de lavratura do auto de infração no CEFISC, explicando, inclusive, as infrações, a questão da competência dos auditores para lavrar esse tipo de auto. Mas, como o doutor Biratã está presente, eu vou pensar somente alguns elementos do entendimento dela de alteração, de improcedência para nulidade. Ela coloca assim. Doutor Elineide, fica à vontade para se estender sobre o parecer, viu? Que aí eu já resumo mais. Certo, doutor Biratã. Não economize, não. Pode ficar à vontade aí, se quiser. Não tem problema nenhum em finalizar e concluir alguma coisa, não. Pode se estender aí no parecer, tá? Tudo bem. Obrigada, doutor Biratã. É um parecer muito didático, acho que vai servir assim, muito para a gente como fonte de estudo até para futuros autos de infração, né? Eu vou fazer a leitura aqui. O auto de infração e notificação fiscal, AINF, constitui um instrumento de lançamento de ofício de tributos federais, estaduais e municipais, apurados dentro da sistemática do Simples Nacional, decorrente de infrações tributárias, calculados com aplicação de alíquotas e penalidades previstas na legislação que rege o Simples Nacional. Aí ela traz o artigo 79 da Lei Complementar 123 de 2006. Aí continua. O auto de infração e notificação fiscal AINF é um dos módulos do Sistema Eletrônico Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso, CEFINSC. Tem manual próprio que disciplina procedimentos, códigos, formulários e eventos inerentes à sua lavratura. Aplicam-se ao auto de infração e notificação fiscal AINF normas federais, estaduais e municipais, dentre as quais destaca-se a Lei Complementar 123/2006, Resolução do Conselho de 94/2011, Instruções Normativa 27/2014 e 3/2016, e o Manual do CEFISC, módulos AINF, RAF e contencioso. As infrações detectadas em empresas optantes do Simples Nacional possuem códigos e dispositivos infringidos descritos em campos específicos do auto de infração e notificação fiscal, AINF,
cujo conteúdo completo e demais documentos que embasaram a autuação encontram-se acessíveis ao fisco no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso Cefisc, inserido no portal do Simples Nacional da Receita Federal, opção Entes Federado. Um único auto de infração e notificação à INFE pode ser o resultado da fiscalização realizada em vários estabelecimentos com o mesmo CNPJ raiz, ou seja, matriz e filial, e pode abranger uma ou várias infrações ocorridas no exercício fiscalizado. Por isso, a planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional do Cefisc, corretamente preenchida, e o relatório fiscal são essenciais para a defesa e análise do mérito. Aí aqui ela começa a tecer o entendimento dela com relação à questão da nulidade do lançamento. Tal introdução é necessária para mostrar que o auto de infração e notificação à INFE requer uma análise e julgamento diferenciado daquele feito no auto de infração com o uso do sistema CAF, principalmente porque a Receita Federal é responsável pelo sistema Cefisc, exerce o controle sobre a padronização e restringe a inserção de elementos textuais no AINFE. Ou seja, o AINFE ele é bem sintético e todo o relato, toda a documentação vem de forma anexa. O AINFE gera inúmeras páginas que dificulta a remessa integral dele via correios ou, por isso, usualmente ele é gravado em CD-ROM e enviado ao sujeito passivo juntamente com os documentos que embasaram a autuação, o que viabiliza a ampla defesa do sujeito passivo. A Resolução 94/2011 autoriza que documentos emitidos em procedimento fiscal Cefisc sejam entregues ao sujeito passivo de 3 formas. Primeiro, meio impresso, comunicação eletrônica ou arquivos digitais. Porém, este último, arquivo digital, caso eles devam ser entregues em mídia não regravável e acompanhados da remessa impressa de termos de intimação, relatório fiscal e folha do rosto do AINFO, ou somente termos e intimações quando o relatório fiscal e a folha do rosto do AINFO estiverem assinado com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o ICP Brasil. E aí ela transcreve o artigo 80A. O relatório fiscal e a folha de rosto do AINFE, no presente caso, não estão assinados com certificado digital. Logo, é necessário o envio de termos, intimações, o relatório fiscal e a folha de rosto do AINFE em meio impresso nos termos do artigo 80A, inciso 3º da Resolução do Conselho 94/2011. A informação complementar ou o relatório fiscal são meios pelos quais os fiscais comunicam os procedimentos e os métodos utilizados no levantamento fiscal, explicam a origem de valores e expõem os elementos de prova que ensejaram o lançamento do crédito tributário. Fornece dados necessários à defesa e ao julgamento do mérito, e por isso a sua ausência poderá implicar cerceamento ao direito de defesa, dependendo de cada caso. Considera-se que a mera ausência de entrega da informação ou relatório fiscal na forma impressa não enseja nulidade do lançamento, quando os dados necessários ao pleno exercício da defesa forem disponibilizados ao sujeito passivo por quaisquer outros meios. Assim sendo, a entrega da mídia não regravável, contendo o relatório fiscal, os documentos e a planilha, e as planilhas fiscais, possibilita a defesa e não gera prejuízo à parte, consequentemente, não enseja a nulidade do lançamento nos termos do parágrafo 8º do artigo 84. No presente caso, o CD-ROM enviado à autuada por AR contém 4 arquivos: o AINFE, o MAF,
termo de início IAR, as notas fiscais não lançadas nos meses de janeiro a novembro de 2014, as notas fiscais não lançadas nos meses de março a dezembro de 2013. Logo, não consta a informação complementar ou relatório fiscal e a planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional Cefisc, cujos arquivos também não foram anexados ao módulo AINF do Cefisc, o que mostra a inobservância às regras procedimentais previstas no artigo 84. Aí aqui ela vem. Apesar de o julgador singular ter juntado parte da planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional Cefisc, que estava dentro de outros processos originados da mesma ação, agora encontra-se as folhas 34 e 52, tais documentos carecem de informações fundamentais à análise do processo. Aqui ela concorda, de alguma forma, com o julgador monocrático. De acordo com o julgador monocrático singular, DESC-M, preenchida apenas com receita de venda e valores de compra, sem incluir o saldo inicial e final de caixa, bancos e sem considerar duplicatas a receber nas vendas ou a pagar nas compras, que são inerentes às empresas com atividade atacadista, implica em inconsistência do levantamento fiscal realizado. O motivo pelo qual o agente fiscal não utilizou os livros contábeis da empresa possivelmente se deve à falta de entrega destes livros pelo sujeito passivo, fato que ensejou a lavratura dos autos de infrações número 2016-12-924 e 2016-12-925, por inexistência do livro Caixa 2013 e 2014, solicitados no termo de início, conforme termo de conclusão e consulta ao sistema CAF. A Lei Complementar 123/2006 prevê que microempresa e empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional são obrigadas a manter o livro caixa, a escriturar sua movimentação financeira e bancária, podendo adotar a escrituração contábil simplificada, que foi regulamentada pela Resolução 1115/2007 do Conselho Federal de Contabilidade. Apesar de ser um princípio do direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou daquilo que deu causa, a falta da entrega do livro caixa pela empresa não valida a demonstração de entradas e saídas de caixa mensal, DESC-M, preenchida apenas com receita de vendas, compras e despesas tributárias, pois a ausência dos demais elementos financeiros fragiliza a certeza e a liquidez do crédito tributário apurado. A omissão de receita no Cefisc pode ser identificada de várias maneiras: devolução de vendas não registrada, saldo credor de caixa, suprimento de caixa, diferença de estoque, depósito ou investimento em instituição financeira não comprovada, falta de emissão de documento fiscal, passivo fictício, receitas não escrituradas, identificadas, por exemplo, com o uso de informações obtidas das operadoras de cartão de crédito e débito. Portanto, autuar com base apenas na DESC-M não era a única opção para o fiscal. Ele fez dessa forma, mas ele tinha várias formas de chegar a essa opção de receita. Ressalte-se que se aplicam à microempresa e à empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, todas as presunções de omissão de receita existentes na legislação de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e artigo 92, parágrafo 8º da Lei do ICMS, 2.670. Observa-se que a demonstração de entradas e saídas de caixa DESC serviu de base para autuações de omissão de receita lavrada no sistema CAF, os autos de infrações 2016-12.918 e 2016-12.920, e no ambiente do Cefisc, aí cita o número do ato, pois a Instrução Normativa 27/2014 determina a inclusão
no AINF dos valores das omissões de receita, diferença de base de cálculo, insuficiência de recolhimento resultante das receitas de substituição tributária do ICMS, mesmo que não incida ICMS no Simples Nacional, pois eles servirão para a composição dos demais tributos. Nesse contexto, os autos de infrações lavrados no sistema CAF cobram a multa prevista no 126 da Lei 12.670/96, sem a cobrança do ICMS, devida pela omissão de receita de produtos sujeita à substituição tributária dos exercícios de 2013 e 2014, enquanto que o AINF, ora analisado, cobrou os tributos federais que incidem sobre as receitas omitidas oriundas de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, juntamente com a multa prevista na legislação do Simples Nacional. Apesar de os valores mensais preenchidos como omissão de receitas na DESC-M, Campus 10, serem os mesmos que compõem a base de cálculo da omissão de receita, produto sujeito à substituição tributária, Campo 13, da planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional para uso no CEFINSC, totalizando R$ 908.593,94, exercício de 2013, e R$ 4.171.826,29 em 2014, tal procedimento não caracteriza o bis in idem, pois a mesma base de cálculo foi utilizada para cobrar tributos e contribuições e penalidades distintas originadas de omissão de receitas. Sobre o levantamento, convém destacar ainda que o agente fiscal anexou ao presente processo o arquivo das notas fiscais eletrônicas não lançadas em 2014 e 2013, que contém planilhas listando notas fiscais não escrituradas na contabilidade da empresa com ou sem substituição tributária, porém não foi identificada a autuação desses valores no cálculo dos produtos do AINF, nem consta a autuação no CAF. O auto de infração é o instrumento, aí aqui ela vai tecer uma questão sobre a necessidade do auto de infração ser de competência do auditor e conter todos os elementos. Aí eu pulo esses dois parágrafos. O auto de infração lavrado no CEFINSC é complexo, por isso todas as informações devem ser expostas de forma clara e precisa no processo pelo agente fiscal, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa do autuado e o julgamento do lançamento. Observa-se que não é função do julgador singular ou do órgão colegiado investigar qual a origem dos valores lançados, métodos utilizados e quais os elementos de prova da acusação. Considera-se que as falhas no levantamento fiscal e a inobservância das regras procedimentais impossibilitam a análise do mérito, por isso não cabe procedência do lançamento, posto que o mérito da acusação não foi analisado. Os elementos trazidos aos autos não permitem confirmar ou negar a ocorrência da infração denunciada na inicial. A infração denominada de insuficiência de recolhimento pode resultar da segregação da receita feita de forma incorreta. Diferença de alíquota, diferença na RBT 12, diferença de fator R, informação de isenção, redução incorreta, informação de destinação incorreta e de substituição tributária indevida. Porém, tal infração resta prejudicada em função de não ter sido comprovada a infração de omissão de receita no levantamento. Em respeito ao processo, aos princípios da celeridade processual e verdade material, deixa-se de se encaminhar o processo à célula de perícia para declarar nulo o lançamento, possibilita-se assim que ele seja refeito para corrigir o levantamento fiscal. Observa-se que o perito não tem competência legal para lançar crédito tributário, principalmente para calcular tributos federais em auto de infração lavrado dentro do ambiente do CEFISC. As inconsistências no levantamento fiscal, a ausência de informação complementar, bem como a falta de preenchimento correto da planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional para uso no CEFISC e no demonstrativo do AINF, prejudicam a ampla defesa e análise do mérito.
Por isso, sugere-se a nulidade do lançamento pela prática de ato com vedação legal pelo agente fiscal e cesseamento ao direito de defesa. Fiz a leitura assim completa, que era para dar uma visão geral, até mesmo porque isso aí, até lendo, eu me lembrei muito do artigo do doutor Leilson. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Leite. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço até a leitura aí do parecer para a doutora Lineide. Estava descansada, né? No primeiro processo se manifestou pouco. Estava aí. Eu me contive por causa de alguns aspectos. Tá certo. E aí, até para nos ajudar aqui, porque ele é bem extenso e assim, bem substancioso, né? Que realmente ele traz uma fundamentação bem aprofundada da motivação do auto, as justificativas, até porque a gente está, segundo o senhor presidente, seria o primeiro auto do Simples Nacional sobre essa configuração, estaria aqui nessa Na segunda Câmara. Na segunda Câmara, né? Eu me lembro que teve uma discussão que inaugurou também um. Sempre foi alvo assim, de muitas discussões, né? De muitos debates, como é que seriam esses autos, né? Porque aí você está trabalhando com tributos federais, e aí teria toda a questão de competência, enfim, são muitos aspectos aí. Mas, de qualquer forma, sob o ponto de vista legal, essas questões, ao meu ver, estão superadas pelo disciplinamento legal, né? Porque, por maior estranhamento que haja em relação a essa questão da análise de tributos federais por um órgão estadual, toda a matéria aqui está devidamente disciplinada, e aqui eu faço aqui a alusão à fundamentação aqui do parecer, né? Para não precisar ler toda a fundamentação que ampara justamente essa competência. E eu vou tentar aqui também, diante do que já foi devidamente esclarecido pela doutora Lineide, que fez uma leitura bem detalhada do parecer, e eu também aí eu já vou procurar concluir, senhor presidente, senhores conselheiros, para a gente trabalhar em tese em cima daquilo que vai ser a discussão central, né? Porque, assim, houve alguns aspectos preliminares suscitados pela parte. Um deles era a questão da incompetência do auditor fiscal. Isso aí, o parecer refutou, justamente dentro dessas normas aqui, que ampara essa possibilidade. Deixa eu só aqui me fazer menção aqui, mas está aqui. Tem um aspecto aqui que a parte argui, que é a questão dos impostos da União, assim, sobre os argumentos que os impostos e contribuição são de competência da União, sendo vedado a terceiros mitigar direito alheio, observe que o Estado do Ceará tem legitimidade para lançar de ofício, fiscalizar microempresa ou empresa de pequeno porte, quando a pessoa jurídica tiver estabelecimento em seu território, com base na Lei Complementar 123 de 2006. E aí cita aqui, acho desnecessário fazer toda a citação na íntegra, mas cita aqui os incisos 1 a 8 do artigo 13. Né? Então, que autoriza aí, que dá competência para a realização desse lançamento de todos os tributos, apurado na forma do Simples Nacional, independentemente do ente federado instituidor, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, independente do ente federado instituidor. Então, daí a legitimidade do Estado do Ceará e do agente fiscal respectivo. No que compete, no que se refere à competência dos ocupantes do cargo de auditor fiscal adjunto, a modalidade de ação fiscal 2015, 18.335, originou o presente lançamento. Trata-se de uma ação fiscal restrita em empresa que é optante do Simples Nacional. Portanto, sujeita a tratamento diferenciado de recolhimento, regida por legislação específica, o que se enquadra na competência
do cargo de auditor adjunto previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4, do decreto 29.978/2009. Logo, o crédito tributário é legítimo, posto constituído por agente com competência legal. Aí também tem outra arguição aqui, afirmação da defesa de que a CPP, né, que é a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social, não é obrigatória da empresa optante do Simples Nacional, não prospera, pois tal contribuição está prevista na Lei Complementar 123 de 2006 e Lei Complementar 128 de 19 de dezembro de 2008. Também não prospera o argumento da defesa de que os valores acrescidos até os limites do Simples Nacional não comportaria a cobrança de multa, correções moratórias nas cifras cobradas, pois as diferenças apuradas pela fiscalização caracterizam infrações tributárias e, consequentemente, geram cobrança de multas e juros. Então, me parece que aqui são, se eu deixei de fazer observação em alguma preliminar, mas parece que aqui se encontram abarcadas, analisadas preliminares suscitadas pela parte. E aí vem um aspecto peculiar que gerou aí a manifestação pela improcedência em primeira instância, pela nulidade do parecer, sugestão de nulidade do parecer. Essa parte aí foi melhor explorada pela conselheira relatora, doutora Elineide, e aí leu praticamente na íntegra o parecer nesse aspecto. E aí só nos resta aqui destacar alguns aspectos aqui para a gente poder emitir nossa opinião, né? Primeiramente, a gente observa que alguns documentos, primeiramente, o parecer ele fala da como é que se constitui a autuação. A gente verifica que esse auto de fração, essa primeira folha de rosto, digamos assim, ela é sintética e que toda a fundamentação, todos os detalhes, eles são enviados, né, ou através de uma mídia, né, uma mídia que não pode ser alterada, ou tem determinados momentos que pode ser impresso, né? Tem todo o procedimento aqui dando as alternativas para que essa documentação ela seja, então, como é que essa documentação pode ser entregue, como é que ela pode se subsidiar à autuação. E aí, no início, verificou-se a inexistência de alguns documentos que seriam essenciais e me parece que o julgador ele supriu essa ausência, né, juntando essa documentação. Não obstante a juntada dessa documentação, verificou-se que para esse tipo de levantamento que foi feito, faltaram alguns elementos imprescindíveis. E aqui, eu transcrevo aqui, já foi lido pela doutora Elineide, mas eu vou ler novamente esse aspecto aqui. Apesar de ser um princípio do direito que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza daquilo que lhe deu causa, ou seja, que muitas vezes as autuações elas deixam de ser procedidas, alguns tipos de levantamento, justamente porque o contribuinte ele não colabora, ele não entrega a documentação necessária quando intimado para tal. Isso aí não deixa de ser prejudicial à autuação do fisco. Mas, assim, o que é manifestado aqui é no sentido de que isso, embora, inclusive, possa render autuações pela não entrega, de alguma forma está prejudicando o direito do fisco de exercer a sua fiscalização plena, e aí é objeto de multas autônomas, eu também não posso, a partir daí, construir uma autuação, um levantamento, cujos determinados documentos são necessários. E aí a fundamentação é justamente no aspecto de justificar que para esse tipo de levantamento aqui, a documentação que restou ausente, ou melhor,
determinados documentos, determinados levantamentos eram necessários. Aí, o que diz? A omissão de receitas no CEFIS pode ser identificada de várias maneiras: devoluções de vendas não registradas, saldo credor de caixa, suprimento de caixa, diferença de estoque, depósito ou investimento em instituição financeira não comprovada, falta de emissão de documento fiscal, passivo fictício, receitas não escrituradas, identificadas, por exemplo, com o uso de informações obtidas das operadoras de cartão de crédito e débito. Portanto, autuar com base apenas na DESC-M não era a única opção para o fiscal. Então, por quê? Porque para essa DESC-M seria necessária a entrega do livro caixa, que não se apresentou, né? Não consta aí a apresentação desse livro caixa. E eu anotei mais algum aspecto que a doutora Elineide. O livro caixa tinha mais outro documento também. Pois bem, continuando aqui, observe-se que a demonstração de entradas e saídas da caixa mensal da DESC-M serviu de base para as atuações de omissão de receitas, lavrado no sistema CAF, no ambiente AINF. Tal, né? Aqui acho que é mais... Tentando aqui já finalizar, senhor presidente e senhores conselheiros, para não se tornar muito cansativo. Porque muitos aspectos aqui já foram lidos pela doutora Elineide, eu vou permitir aqui não ler novamente, para não... Bom, vamos então assim, ao aspecto aí, porque qual foi em tese a divergência aqui? Porque basicamente o parecerista e o julgador comulgam do mesmo entendimento da necessidade de alguns documentos para esse tipo de levantamento que foi utilizado pela fiscalização. No entanto, o julgamento entende pela improcedência, quando a parecerista entende pela nulidade. No caso, cerceamento ao direito de defesa, já que não houve, quando do levantamento, a juntada, né, dessa documentação necessária. Uma falha, digamos assim, no levantamento fiscal efetuado, decorrência, provavelmente, do próprio não fornecimento dessa documentação pela empresa autuada. E, assim, é bem interessante esse aspecto, porque, na verdade, eu entendo aqui que há um vício, né? E eu, assim, falando assim mais didaticamente, eu entendo que é um vício material. Às vezes eu tenho certa dificuldade, é verdade, da questão da improcedência, se bem que na prática muitas vezes o resultado vai ser o mesmo, porque a maioria das vezes, quando esses autos eles chegam à sua conclusão, basicamente você tem um período de decadência já finalizado, ou seja, um vício material, a gente sabe que você vai ter que desprezar todo aquele período, você não pode suspender, né? Você tem que considerar, você tem que ver se ainda tem prazo para fazer a autuação, porque não há uma suspensão do prazo para efeito de lançamento, diferentemente do vício formal. Mas, assim, mesmo assim, às vezes eu tenho esse cuidado de fazer essa diferenciação do vício material, do vício formal, porque, assim, a improcedência, ela muitas vezes atesta que, para aquela situação, só omissão de receita no período de X a Y, quer dizer que a empresa não deve absolutamente nada, quando muitas vezes a gente constata que não foi possível apurar por uma deficiência no levantamento, embora essa deficiência no levantamento seja um vício material. O que eu quero dizer? O vício material, ele não gera interrupção de prazo, e o fisco pode até rever o lançamento desde que tenha prazo para tal, ou seja, porque não houve suspensão. E na maioria dos casos, na prática, você não tem mais prazo para isso. Mas é diferente da improcedência, porque a improcedência você está testando assim, omissão de receita no período X a Y. Eu estou dizendo assim, não houve. Improcedente quer dizer, não houve omissão de receita. Então, você não tem nem como mais reexaminar aquela questão.
Então, quando você deixa de fazer um levantamento, que você adota uma determinada metodologia, e aquela metodologia, no caso aqui o DESC-M, ela não foi possível porque alguns documentos ficaram ausentes, né? Isso significa uma falha no procedimento relativo àquele tipo no DESC-M. Então, assim, há um vício material aí, não é um vício formal, porque o vício formal é um vício extrínseco à formação do lançamento, ou seja, ele está lá no corpo do auto, é algo referente, por exemplo, à intimação, à competência do agente, então são vícios extrínsecos, estão ligados à formação do auto, né? E não à sua essência, digamos assim, a sua composição, né? A sua feitura. Então, assim, é um vício, ao meu ver, um vício material. Então, assim, então, concluindo, senhores conselheiros, eu me posiciono pela nulidade por vício material. São as considerações. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Quem deseja se manifestar? Doutora Elineide, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, se essa ação pudesse ser refeita, ela não seria por uma questão de vício de formal, de nulidade. E se pudesse, nesse caso, não teria nem os elementos para fazer, porque ele não teria o caixa para trabalhar, porque quando você vai refazer, o doutor Leios pode até confirmar isso, que foi coordenador da célula de revisão fiscal, quando você vai refazer um auto por vício formal, você se restringe ao que existe dentro do processo, ao que existe de provas, né? Você não pode produzir novas provas. No caso aqui, eu acho que a gente até em casos semelhante a esse, a gente tem se manifestado mesmo pela questão da improcedência, porque quando a gente vai e aí foi até divergindo mesmo do pensamento do doutor Biratã, nos dias que a gente fez isso, quando a gente vai no levantamento que o julgador monocrático traz, que se encontra aí as folhas 30, a partir da 36 do processo, a gente vê que ele fez uma DESC só com a questão das entradas e as saídas, e não considera, assim, ele considerou um elemento, ele considerou as despesas administrativas, porque quando ele deu aquela folha para preencher quais as despesas, a empresa apresentou despesas administrativas e despesas com impostos. Foram os dois elementos, mas os saldos iniciais, ele não considerou nada. Se foi porque a empresa não entregou o livro caixa, aí então ele deveria ter ido por outro procedimento para encontrar ou para validar essa questão da omissão. Ele não estava restrito a fazer dessa forma. Assim, eu estou mais inclinada aí a manter a improcedência de primeira instância. Só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Elineide. Obrigado, doutor Leilson. Presidente, a doutora Elineide, ela colocou com muita propriedade a questão desse levantamento que foi feito, essa demonstração de entrada e saída de caixas, em que ela não se prestou para comprovar efetivamente que houve aí uma omissão de receita. Eu até acho que haveria, sim, a questão da omissão de receita, pela total de vendas dele, total de compras, né? As compras estão bem maiores que as vendas, né? Mas o que fez o agente do FIS? Se baseou tão somente na informação que foi prestada pela própria empresa, que informou o valor das despesas, aí foi a própria empresa, e tem aí uma planilha que é até assinada pelo sócio da empresa, e essa planilha não vem absolutamente com informação nenhuma. Talvez por não ter, a empresa não ter apresentado o livro caixa, ela pediu aí, o agente do FIS pediu aí que a empresa comprovasse, né, as despesas e como um todo e tal. Mas não se prestava, essa DESC aí é absolutamente incompleta, completa de tudo, aqui não faz
Aqui ele só traz, não teve nem despesa administrativa, doutora, ele só teve despesa, foi tributária, que a empresa apresentou aqui deixa eu ver se aqui, está aqui nas folhas 13, aqui. Folhas 13, só tributária mesmo. Ou seja, absolutamente não tinha saldo, pode ter sido até zerado, não tinha saldo nem inicial, nem final de duplicatas, nem de caixa, etc. Mas era preciso que esses elementos constassem nessa planilha entregue pela empresa. Então, se a empresa entregou um elemento incompleto, eu nunca poderia ter utilizado dessa ferramenta para poder tentar alcançar uma informação aí de omissão de receita. Aí poderia ter partido para outras verificações, sei lá, diferença de cartão, estoque, está muito claro, né? Questão das vendas bem abaixo do valor das compras. Poderia ter verificado uma possível contra-mercadoria, né? Ou seja, tem todo caminho para provar a infração. Então, assim, eu discordo plenamente da conclusão da doutora Dalcília no que diz respeito à nulidade. Isso não tem nada de nulidade. O doutor Biratã foi muito preciso em dizer aqui, não há aviso formal algum, apenas os elementos trazidos como comprovação de uma possível infração, esses elementos não são suficientes e aptos a comprovar a materialidade da conduta ilícita do contribuinte. Se não tem a conduta ilícita, não há que se falar em violação a algum dispositivo legal, não há materialidade da violação, ou seja, um vício de matéria mesmo. O doutor Biratã trouxe muito claro, é vício material. O problema é que nesse Estado, aqui na nossa legislação, ela não trouxe a divisão, doutor Biratã, do que seja nulidade por vício material, nulidade por vício formal. Na verdade, em outros estados, você tem nulo por vício material, nulo por vício formal, ou parcialmente nulo por vício material, parcialmente nulo por vício formal, ou seja, aliás, parcialmente nulo por vício formal não, porque aí é só no parcialmente nulo por vício material, que é a questão de mérito, né, que reduz o imposto ou a multa, ou o imposto e multa. Então, veja, aqui adotou-se o termo de nulo para vício formal e improcedente para quando você tem vício material e a decadência como prejudicial de mérito. Então, por uma questão de nomenclatura na nossa legislação, é que a nulidade por vício material aqui é a improcedência. Ou ainda, como no artigo acadêmico que eu fiz, diz que também poderia se enquadrar com vício material a questão da decadência, né? Já que há o julgamento de mérito para a própria legislação nossa diz que a extinção pela decadência com o julgamento de mérito. Então, essa é uma prejudicial de mérito, onde seria vício material. Então, por uma questão de nomenclatura, aqui se utilizou essa questão de improcedência, né? Mas, assim, é nulidade mesmo por vício material. A Procuradoria tem razão. Mas aqui, como não, assim, como aqui o que se utiliza é improcedente, parcial procedente ou nulo, e aí enquadrado vício formal ou decadente, né? Então, eu também comungo no entendimento da relatora, no sentido que essa autuação ela é improcedente, ou seja, não tem nenhum elemento que traga aqui a comprovação da conduta que foi tipificada pela empresa. Afasta também os argumentos aí trazidos pela parecerista, no sentido de que não caberia ao julgador trazer provas, etc. Mas nós temos uma ação fiscal que tem mais de um auto de infração, que esses autos de infração guardam determinada conexão, sim, pode ser utilizando a prova emprestada. Isso aí é absolutamente lícito, tanto no âmbito do processo judicial, como no processo administrativo, né? Está dentro do poder de tutela de quem decide, do julgador, né? Então, aqui poderia, como foi feito, desde que essa DESC se visse para tanto, né? Mas aqui, absolutamente inapta, incapaz de comprovar qualquer ilícito com base nesse documento aqui. Nós já até fizemos várias decisões nesse sentido, né? Tem DESC incompleta, que já dentro, já com ICMS, né? Dentro de com relação a empresas que não estão no âmbito do Simples Nacional, mas já na apuração normal do ICMS, nós afastamos pela improcedência, julgando pela improcedência. O caso aqui é de nítida improcedência, presidente.
Obrigado, doutor Leilson. Você mais deseja complementar alguma fala? Doutor Bretan quer fazer alguma observação adicional? Não, presidente, acho que o doutor Leilson resumiu bem aí. É só uma questão de terminologia, né, de entendimento. Aí nós discordamos do parecer na sua conclusão, entendendo que o vício é material. Eu não sei como é que vai colocar isso na resolução, caso, mas o nosso entendimento é isso aí. De qualquer forma, há uma discordância do parecer, porque assim, o parecer, embora ele não fale qual é o tipo de vício, se é formal ou material, mas, como bem destacou o doutor Leilson, é depreende, né? É uma conclusão assim, fica subtendido, até porque ele se tornou uma praxe nesse órgão administrativo de julgamento. Toda vez que se fala em nulidade, já se pensa na nulidade formal, né? Então, resumiu bem esse aspecto aí. Eu acho que até a doutora Darcy deve acho que fazer até uma modificação desse pensamento, porque nós estamos fazendo um curso no IBET, e esta semana foi uma semana só sobre nulidades, né? E ontem, ele está respondendo uns quesitos, essa questão, o vício formal, o vício material, a gente ficou debatendo assim, o dia todo falando sobre isso, e a gente vai cobrar bastante da professora, porque lá no IBET tem essa questão, essa definição, bem definida. E ela está inclinando essa questão do vício material que gera uma improcedência. Eu acho que ela vai reformular esse pensamento agora, depois desse curso. Ela está ela é muito estudiosa, a doutora Dalcília, né? Ela fala, né, senhor presidente, no sentido de refazer, mas não tem como refazer, porque não é vício formal. Então, vamos colocar em votação, senhores. Já está bem adiantado, está bem madura a questão, vamos votar. Doutora Elineide, como vota? Eu conheço do reexame necessário, nego-lhe provimento e confirmo a decisão de improcedência de primeira instância. Por vício material. Por vício material. Não, improcedência é vício material. Por vício material. Pode dizer que a procuradoria é por nulidade por vício material. Tá? A improcedência é vício material, não tem como ser improcedência ser vício formal. Em consonância com o pensamento da doutora PGE, não é isso? Facilita. Bom. Doutor Henrique? Presidente, acompanha a relatora. Doutor Leilson? Relatora, presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Lourdes? Acompanho a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação, não conhece o recurso, nega-lhe provimento para confirmar a decisão declaratória de improcedência de primeira instância por vício material, conforme o entendimento da doutora PGE. Esta decisão, modificada oralmente de sessão, decisão para o presente processo. Senhores, percorremos toda a nossa pauta de hoje. Quero agradecer a todos o empenho, a dedicação a essa Câmara, a riqueza de debates, né, que foram sempre muito ricos e profundos, né? Agradecer, terminamos este mês já as nossas sessões, vamos retomar no dia 8 de setembro de 2021. Está aberto para assuntos gerais. Não havendo assuntos gerais, então está encerrado. Quero agradecer. Foi um mês difícil, assim, em termos de matéria, não tem processos mais fáceis, a gente tenta garimpar. Silvana, bota